Hora da história. Hora da história. A tranquilidade ilusória do cruzeiro. Os dias na Montanha Celestial escorreram em uma rotina agradável após o retorno de Titã. Aventuras compartilhadas fortaleceram ainda mais os laços entre Anna, Frank, Kong, Júpiter e Rex. Com a adrenalina da última jornada se dissipando, surgiu a ideia de uma pausa, uma mudança de cenário. O litoral de Antropole, com suas praias de areias bioluminescentes e águas cristalinas, parecia o destino perfeito para relaxar. Que tal uma viagem de cruzeiro? Sugeriu Anna um dia, enquanto observavam o pôr do sol alaranjado da janela panorâmica. Um pouco de sol, mar e brisa. Uma vida tranquila, sem enigmas ou trolls gigantes. A ideia foi recebida com entusiasmo. A nave de Anna foi adaptada para se assemelhar a um luxuoso cruzeiro, com decks espaçosos, áreas de lazer e cabines confortáveis. A partida foi marcada para alguns dias depois, e a expectativa de dias despreocupados pairava no ar. A viagem começou exatamente como planejado. O cruzeiro deslizava suavemente pelas águas azuis de Antropole, a paisagem costeira desfilando em sua beleza exótica. Frank aproveitava o sol no deck superior, seus olhos de águia apreciando a vastidão do oceano. Kong se divertia com jogos aquáticos tecnologicamente avançados que ele mesmo havia criado. Júpiter fazia amigos com as diversas criaturas marinhas adoráveis que acompanhavam o navio, enquanto Rex relaxava à sombra de uma grande vela improvisada. Anna se revezava entre a companhia de seus amados, desfrutando da paz e da tranquilidade. À noite, jantares suntuosos eram servidos, seguidos por observação de estrelas e conversas amenas. A vida parecia, enfim, ter entrado em um ritmo calmo e agradável. Só que, como costumava acontecer na vida desses 5 aventureiros, a tranquilidade era uma ilusão passageira. No terceiro dia de viagem, enquanto navegavam por águas mais profundas, um tremor sacudiu o cruzeiro. Luzes de alarme piscaram nos painéis de controle, e um som agudo ecoou pelos alto-falantes. O que está acontecendo? Perguntou Anna, sua voz carregada de preocupação. Antes que pudessem obter uma resposta, uma sombra colossal emergiu das profundezas do oceano, obscurecendo o sol. Uma criatura marinha de proporções inimagináveis, com tentáculos gigantescos e olhos que brilhavam em um verde fosforescente, elevava-se em direção ao navio. A vida tranquila no cruzeiro havia acabado abruptamente, dando lugar a mais uma aventura inesperada e potencialmente perigosa. O iceberg inesperado e a miragem da fome. A tranquilidade do cruzeiro foi brutalmente interrompida por um estrondo ensurdecedor. A embarcação estremeceu violentamente, arremessando os 5 amigos contra as paredes. Luzes de emergência piscavam, iluminando o caos repentino. Haviam colidido com um iceberg colossal, sua presença fantasmagórica e inesperada no meio do oceano. Em meio aos destroços flutuantes, apenas um bote salva-vidas resistiu ao impacto. Com dificuldade, Frank, Kong e Júpiter ajudaram Anna e o atordoado Rex a embarcarem. Olhavam para trás, para os restos de seu lar temporário afundando nas águas geladas, a vastidão do oceano se estendendo ameaçadoramente ao redor. A situação era sombria. Os recursos no bote eram limitados. Algumas rações de emergência,
água potável para poucos dias e cobertores finos que ofereciam pouco consolo contra o frio do mar aberto. A perspectiva de ficarem à deriva por tempo indeterminado era aterradora. Os dias se arrastaram lentamente sob o sol inclemente e as noites frias. A comida e a água diminuíam a cada porção dividida. A esperança começava a minguar, substituída pela exaustão e pelo desespero silencioso. No 7º dia, a fome começou a cobrar seu preço mais severo. Rex, o grande dinossauro, já cambaleava, seus olhos amendoados fixos em seus companheiros de uma maneira estranha e perturbadora. Sua mente, debilitada pela privação, começava a pregar peças. Frank notou o olhar faminto de Rex, a forma como seus músculos se contraíam involuntariamente. Rex, você está bem? Perguntou Frank, sua voz hesitante. Rex piscou lentamente, sua visão turva parecia transformar seus amigos em refeições tentadoras. Anna, com suas vibrantes penas azuis, assemelhava-se a um suculento frango assado em sua mente delirante. O instinto predatório ancestral do dinossauro lutava contra sua lealdade. No momento em que Rex se preparava para saltar em direção a Frank, seus olhos fixos em seu pescoço, Anna gritou com toda a força de seus pulmões: "Terra à vista!" Todos os olhares se voltaram para a direção que Anna apontava. Longe, na linha do horizonte cintilante, uma faixa escura interrompia a monotonia azul do oceano. Uma ilha, uma chance de salvação. A miragem da fome de Rex se dissipou instantaneamente, substituída pela urgência de remar em direção à esperança recém-descoberta. O banquete da ilha e o plano de retorno. A exaustão deu lugar a um misto de alívio e esperança quando o bote salva-vidas tocou a areia macia da ilha. A vegetação exuberante era um contraste bem-vindo ao azul infinito do oceano. Seus olhos famintos logo avistaram a promessa de sustento: um cacho de bananas amarelas e cocos pendurados em uma palmeira alta. Com a energia renovada pela proximidade da terra firme, Frank escalou a palmeira com agilidade surpreendente para seu tamanho, derrubando os cocos com cuidado. Kong, com sua destreza manual, rapidamente descascou as bananas e abriu os cocos, oferecendo a água fresca e a polpa nutritiva aos seus companheiros. O banquete improvisado na praia arenosa foi saboreado em silêncio, cada mordida um agradecimento silencioso pela sobrevivência. Após saciarem a fome e a sede, a realidade da situação se impôs novamente. Estavam em uma ilha desconhecida, sem comunicação e longe de seu lar em Antropole. A beleza do lugar não mascarava a necessidade urgente de encontrar uma maneira de retornar ao continente. "Precisamos de um plano", disse Anna, sua mente analítica já trabalhando. Ela observou os arredores, avaliando os recursos da ilha. "Há muitas árvores aqui. Podemos construir outra embarcação." A ideia de construir um barco maior e mais resistente do que o bote salva-vidas surgiu como a solução mais viável. Frank, com sua força, poderia derrubar as árvores adequadas. Kong, com sua habilidade técnica, poderia ajudar no design e na montagem. Júpiter, apesar de sua natureza brincalhona, era surpreendentemente habilidoso em encontrar e coletar materiais naturais como cipós e fibras resistentes. Rex, com sua estrutura robusta, poderia ajudar a transportar os troncos pesados. A tarefa seria árdua e demorada, mas a determinação de voltarem para casa unia o grupo. A ilha, que inicialmente se apresentou como um refúgio, logo se transformaria em um estaleiro improvisado,
onde a esperança de retornar ao continente ganharia forma sob o sol tropical. A próxima aventura havia começado, impulsionada pela necessidade e pela inabalável ligação entre os 5 amigos.